Se você gostou de Game of Thrones, House of the Dragon, você tem enormes chances de gostar do Cavaleiro dos Sete Reinos, a série mais humana e diferente que a HBO já fez de Westeros. Mas só se você souber de todo o contexto e entender o que está acontecendo ali. Por isso que hoje eu vou te explicar qual que é o contexto, tudo que você precisa saber antes de começar a degustar dessa série e dessa história maravilhosa. Sem spoilers e só informação filé para você aproveitar a série mais ainda do que ela já vai ser fantástica. Bom, meu nome é Kevin, esse aqui é o Cenário, o seu canal sobre coisas legais e fantásticas de se assistir. A gente fala bastante do universo Gelo e Fogo, sobre filmes, séries, de vários outros gêneros também. E a gente fala sempre de uma forma bem mais aprofundada, trazendo conexões entre histórias, personagens, eventos, sempre assuntos que muitos outros canais aí não perceberam. A gente percebeu, a gente fala e traz aqui pra você. Então já se inscreve pra você entender as coisas além do óbvio e ficar por dentro. O próximo vídeo sobre esse assunto vai ser com spoilers. Esse aqui eu vou deixar só o essencial mesmo, sem entregar ou estragar a sua experiência quando você for assistir. Então se inscreve aí e bora pro vídeo. Primeira coisa, o que é o Cavaleiro dos Sete Reinos? Além do óbvio de que é uma história sobre um Cavaleiro dos Sete Reinos, é uma série baseada no contos desse cavaleiro. E o seu fiel escudeiro, seu ajudante. O cavaleiro se chama Duncan, ou Duck, e o seu ajudante, o seu escudeiro se chama Egg. É lógico, escrito por George R. R. Martin, o mesmo escritor, mesmo criador de todo o universo de Gelo e Fogo, que criou Game of Thrones, A Casa do Dragão, né, House of the Dragon, também criou essas histórias curtas que giram em torno desses dois personagens que são muito legais. Inclusive, tá pra sair um vídeo só sobre eles, falando sobre esses dois personagens e por que eles são especiais, né, por que a história gira em torno deles. Tá muito legal. E essa série também, o Cavaleiro dos Sete Reinos, tem um tom muito diferente de House of the Dragon e Game of Thrones. Por quê? Não é uma história que gira em torno do Trono de Ferro. Então, se você já tá enjoado dessa dança, desse joguinho entre reis e tudo mais, e disputa por Trono de Ferro, essa série vai te conquistar demais, porque ela sai do mais do mesmo. Ela passa a contar uma história diferente, com situações bem ricas. Não é sobre grandes guerras, não é sobre uma casa famosa, não é sobre os Targaryens ou os Starks ou os Lannisters, ou qualquer outra casa que a gente já tem uma afinidade. É uma história comum, sobre pessoas comuns. Não é sobre grandes batalhas, mas é sobre duelos únicos ali, individuais, mas bonitos e bem coreografados. Uma história que se passa aproximadamente uns 90 anos antes de Game of Thrones. Então nós temos o primeiro episódio ali em Game of Thrones com a morte da mão do rei, Robert Baratheon, né, a sua mão, o Arryn. Então a história do Cavaleiro dos Sete Reinos se passa antes do rei Robert. Pensa aí, uns 90 anos antes disso. Antes de Ned Stark. Então talvez a gente veja alguns personagens que na altura de Game of Thrones são idosos, bem velhinhos. Talvez a gente veja alguns personagens ali na sua juventude, ou eles nascendo. Ah, e os eventos do Cavaleiro dos Sete Reinos se passam uns 70 anos depois da Dança dos Dragões. Ou seja, depois que a Dança dos Dragões, a guerra ali, Causa do Dragão, termina, aí sim, depois de 70 anos disso, acontece os fatos que a gente vai acompanhar agora nessa nova série. Significa que, nessa altura, todo o emblema de quem que vai permanecer no Trono de Ferro já foi resolvido. Nós vamos acompanhar a linhagem, né, do sucessor. E isso tem uma importância muito severa no contexto que a gente vai ver na série. Nós vamos entender as consequências da série House of the Dragon, as consequências da guerra entre os pretos e os verdes. Meu, isso vai ser muito legal. Essa série, ela não é apenas um spin-off de Game of Thrones. Essa série é uma continuação de House of the Dragon. Ah, mas por que 70 anos depois? Porque meio que fatiou os eventos mais importantes e as coisas mais da horas que acontecem aí. Só pra você entender, os Targaryens ainda estão no poder, só que praticamente não existe mais dragões, porque na guerra, né, da Dança dos Dragões, muitos dragões morreram, muitos Targaryens morreram, mas eles ainda estão no poder. Não vou dar spoiler aqui de quem é que ganha, né? Talvez no vídeo com spoilers eu dei de bandeja essa informação, mas fato é de que os Targaryens estão no poder sim, e eles só vão perder o poder pouco antes dos eventos de Game of Thrones. É legal porque a gente vai acompanhar como que a família Targaryen foi perdendo o brilho e perdendo a força antes das coisas de Game of Thrones acontecerem. E o mundo todo de Westeros, ele tá com um reino praticamente frágil, a nobreza muito desconfiada, pequenos conflitos locais e o povo comum sofrendo. Então é meio que uma história que conta por detrás dos bastidores. Não tá acompanhando uma história central de uma família central, da nobreza, mas conta
como que o povo está lidando com essas tretas que acontecem entre as casas principais. É um mundo cansado de guerra, sabe? Cansado de tanta treta. Então os dois protagonistas, eles vão passar por aí. É meio que, sabe, em Game of Thrones, quando nós temos a jornada do perdigueiro e a Arya Stark? Então, é basicamente uma jornada a dois ali, com um guerreiro e um ajudante, percorrendo ali por detrás das câmeras, percorrendo por cidades e tendo um contato mais tete a tete com o povo. Bom, mas quem são esses personagens? Lógico, vai ter um vídeo aqui falando só deles, trazendo mais detalhes, mas você precisa saber que o Sir Duncan, o Duck, ele é um cavaleiro errante. Não nasceu de nenhuma casa nobre, mas ele tem uma característica muito legal que a gente gosta. Ele coloca a honra dele acima do status. Embora ele não seja de uma casa nobre, ele é uma pessoa muito nobre. Ele é o combo de força física e simplicidade. Uma simplicidade emocional, por assim dizer. Ele não é inteligente igual o Tyrion, por exemplo, nem estrategista como o pai do Tyrion, o Tywin, mas ele é bastante honesto. E isso é muito raro em Westeros. Fala a verdade, se não dá curiosidade de saber se essa honestidade dele vai trazer vantagens ou desvantagens. No universo de Gelo e Fogo, isso costuma ser bem mais um ponto negativo da pessoa do que positivo, porque pessoas honestas tendem a se dar muito mal, né, nesse universo. Mas ainda bem que ele tem um ajudante, ele tem um parceiro, que é o Egg. Esse cara, ele é um tanto misterioso. No vídeo com spoilers eu vou contar um pouquinho por que ele é especial, mas você já pode ficar sabendo que ele é muito inteligente para compensar, né, a falta de sagacidade do Duck, e ele é bastante observador. Então nós vamos ter aquele personagem que sempre vai ter um plano, sempre vai ter uma estratégia, vai entender melhor o contexto do que está acontecendo e tomar decisões mais inteligentes, embora não sejam as decisões mais honestas, né? Talvez seja o personagem que mais faça a gente se identificar e que faça a gente ter uma perspectiva de futuro, porque quando ele se identifica, quando ele evolui na sua jornada, os dois, né, pra falar a verdade, quando eles evoluem na sua jornada, tem um aprendizado muito significante pra nossa vida, muito significativo pra nossa jornada do dia a dia. Então, gente, de verdade, essa série é uma série bem mais humana, é uma série que dá pra gente se identificar bem mais com os personagens e com a realidade deles, embora seja um universo de fantasia medieval, mas dá pra se identificar com as dificuldades, com as dores e com os desafios que os personagens passam. Então a gente tem uma relação entre os dois muito legal de se acompanhar, porque a gente tem aquele negócio de aprendiz e mestre, né? Então enquanto o cavaleiro é o mestre ali e o seu escudeiro é aprendiz, nós vemos uma amizade muito forte, muito legal de se acompanhar, muito divertida, uma dinâmica muito gostosa. Nós temos choque de visões, de realidades diferentes. Por isso que essa amizade é da hora de ver a dinâmica deles. Porque eles não pensam igual. Eles não têm uma visão única sobre o mundo, sobre os reinos e tudo mais. Eles têm suas desavenças e maneiras diferentes de ver, de enxergar as coisas. Esse choque entre a moralidade e a realidade. Essa é uma história de crescimentos. E a gente percebe isso por causa deles. Escolhas, caráter, não é sobre quem vai ficar no Trono de Ferro, ou a mesma coisa de sempre que as outras duas séries já apresentaram pra gente. Bom, mas a série não vai ser só pra quem tá começando agora com o universo de Gelo e Fogo. Tem boas conexões com a Game of Thrones e com House of the Dragon. Por exemplo, os Targaryens são muito presentes e você assistir House of the Dragon vai fazer muito sentido para você entender o contexto político ali, conhecer a casa Targaryen, a hierarquia e tudo mais. Com certeza outras casas ali vão ser, a gente já conhece elas, então não vão ser apresentadas, mas a gente vai rever algumas casas já conhecidas. Algumas profecias que a gente vê se cumprindo em Game of Thrones, elas já estavam em vigor nessa série já do Cavaleiro dos Sete Reinos. Algumas se concretizam durante essa série também. Também tem aquela ideia do bom governante que a gente busca nas outras séries, só que as outras elas focam nesse bom governante, né? Já aqui nós temos essa ideia, como a gente está lidando com o povo e tendo um contato direto com as pessoas, então tem essa expectativa, né, de um bom rei, de um bom reinado, de um tempo de glória que já se foi e do que será pro futuro. E é muito legal porque as decisões que os personagens principais, os antagonistas e tudo mais, tomam nessa série, elas ecoam de uma forma muito direta no mundo de Westeros, lá nos acontecimentos de Game of Thrones. Como com a Daenerys, o Jon Snow, o Robert Baratheon. É muito legal porque vai dar bastante pista de como que o Robert Baratheon se tornou rei. Porque até então, os reis são Targaryens. Como que um Baratheon
chegou no trono. Isso é algo que Game of Thrones não explica, mas esse canal explica, então se inscreve porque a gente tá explicando tudo, tá bom? Não deixa de se inscrever, cada detalhe, cada coisa, a gente sempre tá explicando, sempre trazendo uma explicação diferente, mais clara e mais abrangente também. Bom, mas o que a gente pode esperar dessa nova temporada? O que a gente pode aguardar? O que você pode esperar com base nesse contexto que eu trouxe aqui de uma forma até um tanto breve? Eu imagino que já deu pra você entender que não vai ser mais do mesmo, não vai ser mais uma série de fantasia medieval que você tem que escolher um lado e fica aquela intriga e tudo mais. Gente, de verdade, essa série, ela é diferente e promete ser bem mais prazerosa de se acompanhar. Ela vai manter o mesmo tom de violência, mas vai ter menos batalhas gigantescas, aquele negócio de exércitos um contra o outro. Lógico, vão acontecer batalhas e exércitos se enfrentando em alguns pontos da história, mas não vai focar nisso. Talvez, se os personagens nem participarem dessa batalha, eles só vão ficar sabendo que essa batalha aconteceu. Então, se não vai ter tanta batalha, vai ter mais o quê? Vai ter mais diálogo. Então, se você não gosta de série mais parada, se você não gostou dos episódios de mais diálogo de Game of Thrones ou de House of the Dragon, talvez você vai ter um desconforto. Mas eu te garanto que os diálogos são muito envolventes e as intrigas fazem a gente ficar bem preso ali no que o monólogo tá discutindo, no que o texto e o subtexto tá trazendo pra gente. Justamente porque vai ter mais desenvolvimento humano. Então as características humanas que a gente não foi tão bem apresentado assim nas outras séries, essa série vai trazer. Ela vai trazer mais humanidade. A gente vai se sentir, gente, de verdade, você que acompanha, você que é aqui do Brasil, você vai entender do que eu tô falando. Traz muito o nosso contexto. Esse negócio de uma política mais frágil, né? Um governo um pouco mais frágil, sobre a pobreza e a escassez humana. E é uma série que vai se manter mais fiel aos livros ainda. Pra quem não gostou muito do desfecho final de Game of Thrones, você sabe que eles não tinham mais os livros pra se basear, pra montar os episódios e a conclusão da série. Essa é uma história que, assim como House of the Dragon, tem o livro com a história completa já, então a série vai ser bem mais fiel. Se você espera dragão o tempo todo, você não vai ver dragão o tempo todo. Se você espera o maior dragão de todos, não vai ter o maior dragão de todos. Mas se você gostou muito dos duelos individuais que aconteceram, do Jon Snow, de vários outros espadachins, né, o próprio Jaime Lannister antes dele perder a mão, você vai gostar, porque o Dunk, ele é um ótimo espadachim, inclusive ele é citado pelo Joffrey. Esse Joffrey gosta de dar spoiler das spin-offs, né? Ele falou qual que é o fim da rainha Rhaenyra Targaryen e também falou sobre o Duncan. Inclusive fala super bem dele, enfatiza como que as histórias e as canções, os contos falam super bem de como ele era um ótimo espadachim. Então, se você gosta de cena de duelo, como eu gosto mesmo, tem vídeo aqui no canal falando sobre os melhores duelos de toda o Westeros, só porque a gente gosta muito dessas coisas. Então, nessa série eu tô aguardando e a gente pode esperar cenas de ação, assim, no individual muito bem feitas. Se você gosta de uma boa história, eu tenho certeza que essa é uma ótima série para você assistir. Você vai se surpreender. Eu estou com grandes expectativas para cada detalhe, para cada episódio. Sempre vai ter review aqui no canal, as teorias, as explicações. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo, ele te ajuda a ter uma perspectiva mais ampla da série. Mas quando ela estrear, volta aqui e dá uma reassistida para entender melhor ainda as coisas que aconteceram. E comenta aqui o que você achou. Já deixa no comentário quais são as suas expectativas, o que você acha dessa série. Mas quando você assistiu o primeiro episódio, a estreia, dia 18, já coloca aqui o que você achou e tenta dar uma reassistida, porque realmente você assistir esse vídeo depois de ter visto o primeiro episódio vai te trazer uma visão completamente diferente dessa história. E é lógico, eu não posso deixar de te pedir aquele like que me ajuda demais, a sua inscrição, tô precisando muito porque nós estamos chegando nos 1000 inscritos, os primeiros 1000 inscritos desse canal. Faça parte disso, faça parte desse canal, o seu canal, cenário, sobre coisas legais de se assistir, coisas bacanas e principalmente sobre o universo Gelo e Fogo. E com essa nova série, esse canal aqui vai ferver. Já tem no meio do ano também nova temporada de House of the Dragon. A gente sempre tá aqui trazendo explicações, coisas que o pessoal não entendeu direito, conexões. Quebrando tudo. E eu tenho certeza que você vai amar participar dos vídeos aqui comigo, conversar com a gente aqui, interagir nos comentários. Bom, mas de qualquer forma, eu te agradeço por você ter vindo até aqui assistir esse vídeo. Te espero no próximo vídeo sobre os personagens principais. Esse vídeo vai estar carregado de spoiler, então você que não se aguenta, quer saber o que acontece nos livros,
pra ver se vai acontecer da mesma forma na série. Super te indico assistir esse vídeo. E é lógico, vai estar bem organizado ali de uma forma que, se você não gosta de spoiler, você também vai conseguir assistir, porque eu vou avisar o momento ali que eu vou estar dando uma pincelada nos spoilers dos eventos que acontecem nessa série e das revelações também, porque, gente, pensa em uma história que tem várias reviravoltas, revelações, é legal, é legal. Ah, e outra coisa também, nós vamos falar sobre o contexto de Westeros, como que ela tá ambientalizada. Se você quer saber o que tá acontecendo com os Starks, com os Lannisters, com os Baratheons, com o Arryn, com os Tyrell, com todas as casas, as grandes casas que a gente conhece, até com os Dothrakis que fica lá do outro lado. Se você quer saber o que tá acontecendo com eles, com onde eles estão, o que comem, o que estão fazendo, enquanto o Cavaleiro dos Sete Reinos está sendo contado, eu vou falar também em outro vídeo, então não se esquece de se inscrever, de curtir e até o próximo vídeo.